Então, bom dia a todas e a todos, né? Nós vamos começar hoje, então, sobre o profeta Ezequiel. Nós vamos passear aí pelo livro. Como eu acho que eu falei ontem no grupo, eu não vou seguir os slides, aqueles slides padrões, porque vocês podem ler o conteúdo dele e isso vai ajudar no entendimento. Eu vou me ater mais ao conteúdo do livro e à medida que a gente vai entrando no livro e passeando por ele, a gente vai, ao mesmo tempo, fazer as ponderações do entorno do livro, que são as coisas que o slide traz. Não sei se eu estou sendo claro. O que eu quero dizer é que, quando você vai falar sobre um livro da Bíblia, tem duas formas. Uma forma é você falar tudo a respeito do livro sem entrar no livro. Vai costurando por fora. Foi a época tal, foi fulano, ele era assim, ele era assado. É o panoramão. Outra coisa é você entrar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar, e enquanto a gente entra, a gente passa o panorama, tá bom? Eu vou, antes só de entrar, eu vou compartilhar aqui com vocês aquele mapão, né, do tempo, que o Bob adora que eu apresente, e hoje eu vou fazer de uma forma diferente, eu vou ajudar vocês a fazer um mapão toda hora que vocês precisarem, vocês mesmos, tá? Porque o que acontece com o mapão? Antigo Testamento, lembrando, o tempo corre ao contrário, né? O zero está no final, e ao invés de você ir de 0 a 2000, você vem de 2000 a.C. até o zero. Então, se você pegar uma linha reta, você mesmo aí, no seu papel, no seu caderno e tal, faz essa linha, divide no meio, você bota o 1000 aqui, então você põe o 0 aqui, o 1000 no meio e 2000 lá. Depois você divide cada uma das partes no meio, você tem o 1500 aqui, o 500 aqui, né? E se dividir no meio de novo, você vai ter intervalos de 250 anos. Fica fácil para você entender. Por que 2000? Porque é no ano 2000 que a gente tem a realidade mais fácil da gente achar na Bíblia, onde a gente tem assim as datas um pouco mais específicas. É o período de Abraão, Isaac e Jacó. Isso aconteceu lá por volta do ano 2000 a.C., tá? Logo depois você tem Moisés, que aconteceu lá por volta de 1500 a.C. Isso ajuda a gente demais a situar as coisas. Lá pelo ano 1000, o que aconteceu? O reinado, o Reino Unido de Israel, tá? Então, lembrando que aqui, nesse intervalo entre Abraão e Moisés, o que rolou, né? José do Egito, as 12 tribos, né? A fome e tal. Aí veio Moisés, libertou, de Moisés até Saul, você tem Josué, a conquista, você tem os juízes, né? Chegou no reino dividido, porque o povo de Israel não quis mais ser liderado pelos juízes, porque os filhos de Samuel não eram muito legais, eles pediram um rei, Deus deu Saul, depois Deus rejeitou Saul, veio Davi e Salomão. Com a morte de Salomão, começou a grande confusão que nós vamos tratar aqui nesse meio, que é o período profético, tá? Então nós estamos falando de 1000 anos antes de Cristo até Jesus. Mais especificamente, tem 2 eventos que são chaves para a gente entender os profetas, para a gente entender a palavra de Deus. Um é quando os assírios destroem Samaria, em 722 a.C. E outro é quando os babilônios destroem Jerusalém, por volta de 508... Por volta não. Na verdade, é bem clara a data. Dia 14 de agosto de 586 a.C., a Jerusalém foi destruída e o templo foi incendiado. E esse evento, ele é o que ficou na cabeça da galera, tá? Então, é o evento chave pelo qual os profetas pós-exílicos, vamos chamar assim, vão estar sempre relembrando a questão do templo. É aí que a gente vai entrar hoje. Por que pós-exílicos, né? Eu não vou colocar aqui todos os profetas, a gente já vem falando sobre eles. Mas a gente pode, só para ter uma ideia de datas, a gente pode lembrar que Elias e Eliseu são desse período aqui por volta de 850 a.C., tá? Ou seja, o reino dividiu depois da morte de Salomão, e daquele período ali, de Jezabel, Acabe e tal, tem Elias e Eliseu. Falando só dos grandes, a gente tem Isaías, num período que abrange tanto a destruição de Samaria, como já prevê a destruição de Jerusalém. Você tem depois Jeremias, que a gente viu, que conclui
a sua mensagem exatamente na destruição de Jerusalém. Ali a gente estudou Lamentações, principalmente, que é exatamente essa fase da destruição. Mas ele vinha aqui antes. A gente viu Daniel, que é um profeta já da fase que não havia mais o reino do norte. A gente já está falando do reino do sul, né? Mas Daniel já é pós-exílico, tá? Ele foi exilado com a primeira turma que foi embora de Jerusalém até a Babilônia, quando Nabucodonosor destruiu Jerusalém. Ele pegou só a nata, né? Só aqueles jovens mais bonitos, mais inteligentes, mais capazes. Foi levando a galera. Daniel era da primeira turma. Ezequiel é o profeta da segunda turma. Ele era um cara que estava preparado para ser sacerdote. E aí aconteceu o exílio, e aí que começa a nossa história de hoje. Tudo bem até aqui? Então, o livro de Ezequiel é um livro que pode ser dividido em 3 partes. A primeira parte, que vai do capítulo 1 até o 24, mas eu particularmente gosto de entender que os capítulos 33 e 34 fazem parte dessa primeira parte, se é que vocês me entendem. Ele vai anunciar o castigo para Israel e Judá, o castigo para o povo de Deus por causa da sua infidelidade. E é sobre ela que nós vamos falar. Depois vai ter uma parte onde ele vai falar para outras nações, nós vamos tratar também, e depois a questão da restauração na parte final do livro. Combinado? Então vamos começar de cara no capítulo 1 de Ezequiel. Abre a tua Bíblia aí, Ezequiel, capítulo 1, verso 1. Neste estudo de hoje eu vou usar a versão NVT. NVT é a nova versão transformadora. Por quê? Porque Ezequiel, primeiro que ele é muito detalhista com datas. E a NVT é uma versão que já traz, olha como é que começa, em 31 de julho, né? Então, ele traduz as datas para nós. Não é que seja uma versão melhor. Queria até aproveitar e abrir esse parênteses. Não há versão melhor nem pior da Bíblia. Eu, particularmente, eu gosto de mudar de versão. O meu aprendizado vem o seguinte, eu aprendi lá com a Bíblia Ave Maria. Depois eu fui para uma versão Bíblia de Jerusalém. Depois eu fui para a versão Almeida, revista e corrigida. Depois eu fui para a revista atualizada. Já tive a Almeida, eu tenho, né? A Almeida, nova versão da Almeida, nova, não lembro o nome dela exatamente. Aí eu fui para a NVI, uso muito a NVI. Já passei pela nova linguagem de hoje, já passei pela Mensagem, pela Viva. Hoje eu estou entre a NVI e a NVT, nova versão transformadora, que é uma versão nova do mundo cristão, que eu estou gostando demais. Mas não tem uma preferência. Quando você começa a se acostumar demais com a Bíblia, muda, troca, porque as palavras vão fluir melhor em você. Isso é uma estratégia boa, tá? Então, Ezequiel, capítulo 1, ele vai falar o seguinte: em meu 30º ano, e eu grifei 30º ano para explicar para vocês que era exatamente, conforme Números 4:3, que está aqui embaixo, a data em que o sacerdote, ele era consagrado, tá? Como se fosse uma maioridade, o que para nós hoje a gente fala assim, 18 anos o cara vai para o exército, naquela época, 30 anos ele poderia servir como sacerdote no templo, se ele fosse da descendência, da linhagem dos sacerdotes, e era o caso de Ezequiel. O que era o sacerdote? Gente, o sacerdote era uma função maravilhosa, essencial, fundamental para os israelitas. Toda a adoração ao Senhor estava constituída no templo através do sacerdote. Tem um livro na Bíblia só para falar da atividade do sacerdote. Então, por exemplo, em Levítico, você vai ver ali toda a questão do sacerdote, como é que ele lida com as coisas, como que é o sacrifício, quantas vezes, qual quantidade, que horas, qual tipo de sacrifício, para qual momento, em qual data, que roupa que ele usa, tudo certinho. O sacerdote é o cara que vai ensinar a palavra de Deus, que vai orar pelas pessoas, que vai ministrar às pessoas a palavra de Deus, que vai sacrificar por si mesmo e pelas pessoas. Então, a relação com Deus, ela era mediada, né? A gente sabe, vou até interromper um pouquinho aqui para vocês olharem para mim, a gente sabe que hoje o sacerdote é Cristo Jesus, o sumo sacerdote, e que nós cristãos, todos nós somos.
uma nação de sacerdotes. Nós não precisamos de mediação. O véu foi rasgado, nós adoramos ao Senhor diretamente, livres, né? Mas naquela época os judeus, eles precisavam de mediação. Acessava-se a Deus através dos sacerdotes. Então, na época que Ezequiel estava pronto, na sua idade perfeita para isso, que aliás é a idade que Cristo começou o ministério dele, é a idade que João Batista começou o ministério dele, tá? A idade de 30 anos, ela é especial. Mas, na hora que isso estava para acontecer com Ezequiel, Jerusalém foi destruída e eles foram exilados, né? Então, o livro já começa com uma narração de Ezequiel lá no rio Quebar, na Babilônia. E ele ali, na sua relação com Deus, ele que já estava se consagrando, já estava se preparando para ministrar ao Senhor e ao povo, ele teve visões de Deus. O livro começa não por uma empolgação pessoal, não é porque eu acho, não é porque eu tenho que ser sacerdote, não, é no relacionamento com Deus, Deus fala, cara, vem cá que eu vou te mostrar umas coisas. E ele precisa isso, que era na época do rei Joaquim, Jeoaquim, né? E ali, então, junto ao rio Quebar, na terra dos babilônios, a mão do Senhor estava sobre ele. E ele tem uma visão esplendorosa, que eu não vou entrar aqui agora, porque ela vai continuar ao longo do livro, aí a gente volta para falar dessa visão da glória de Deus que Ezequiel teve no capítulo 1. No capítulo 2, ele detalha como que foi essa teofania para ele, como que Deus se manifestou para ele. Deus disse assim, levante-se, filho do homem, levante, fique em pé, que eu vou falar com você. Sabe? Fica de um jeito que eu sei que você vai estar pronto, não só para receber, como para passar para frente. Eu vou falar com você. O Espírito impele a pessoa a falar, né? E o Espírito de Deus entrou em Ezequiel, diz o texto, e ele, então, ouviu as palavras com atenção. Deixa eu colocar aqui de novo, só um minutinho. O texto diz, levante-se, filho do homem, eu quero falar com você. O Espírito entrou em mim, me pôs de pé, eu ouvi as suas palavras com atenção, e a palavra disse o seguinte, eu o envio a uma nação rebelde, a nação de Israel, que se revoltou contra mim. Até hoje, eles e seus antepassados têm se revoltado contra mim. Eles são um povo teimoso, de coração duro, mas eu o envio a eles para dizer, assim diz o Senhor soberano. É uma palavra bastante direta. A palavra de Ezequiel não é uma palavra cheia de negociação. Olha, gente, presta atenção no que vocês estão fazendo, você vai aqui. Não, é uma palavra direta, é uma palavra profunda, uma palavra de ordenamento, né, de ordem. E essa expressão filho do homem, que é utilizada aí para se referir ao profeta que vai contra uma nação rebelde, foi utilizada pelo próprio Jesus ao falar de si mesmo. Por exemplo, em Marcos 8:31, Jesus disse que a palavra diz o seguinte, que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes, pelos escribas, e fosse morto e ressuscitasse depois de 3 dias. Então, o Filho do Homem é o tempo todo o termo que Jesus aplica a si mesmo. É claro que há uma referência ao que o profeta dizia a respeito ali, o que o profeta recebeu de Deus. Eu estou te enviando, disse Deus, para uma nação rebelde. Então, da mesma forma, Jesus estava indo para uma nação rebelde, né, para falar com eles aí. Depois vamos para o capítulo 3, essa questão amplia, né? Esse chamado de Ezequiel, ele é explicado aos poucos. Olha como ele vai seguindo a sequência. No verso 17, diz assim, o Senhor para Ezequiel, filho do homem, eu o nomeei como vigia de Israel, né? Sempre que você receber uma mensagem minha, advirta o povo.
Essa palavra vigia também é usada em algumas versões como sentinela, né? O fato aqui é que é uma referência, sentinela, atalaia, vigia, são termos que se referem àquela pessoa que ficava ali num lugar alto, geralmente no muro da cidade, para avisar as pessoas que a guerra estava chegando, que o inimigo estava vindo, então a gente tinha que se preparar para a batalha e tocar ali a trombeta, a sirene, o sino, sei lá o que era, e todo mundo se reunir para atacar, né? Então, é uma função do profeta, que sacerdote que era Ezequiel agora estava recebendo uma nova função. Ele estava entendendo o seguinte, deixa eu até interromper um pouquinho. Ezequiel era sacerdote. O sacerdote tinha uma função, oferecer sacrifício, orar pelo povo, ensinar a palavra, etc. Depois, agora ele recebe, já que tem um exílio, ele não está mais no templo, e principalmente, já que a nação está sendo castigada pela sua rebeldia, ele recebe uma nova função, que é a função de vigia, atalaia, sentinela, profeta. Ele vai não somente interceder pelo povo diante de Deus, mas ele passa a ser a voz de Deus para o povo, a fim de explicar ao povo o que estava acontecendo, por que estava acontecendo e como iria ser daqui para frente. Essa era a função do profeta, como voz de Deus. Então, nesta explicação, a gente vê Ezequiel dizendo às pessoas, vocês serão condenados à morte. Esta é uma palavra muito dura que estava sendo dita e que caberia ao profeta, ao vigia, alertar, tá? E Deus deixava claro que se você não lhes transmitir a advertência, Ezequiel, para que eles mudem a sua conduta, para que eles salvem a sua vida, eles vão morrer no pecado deles. É uma responsabilidade sua. Eu te considerarei responsável pela morte deles, caso você não entregue a minha palavra, caso você não os advirta. Porque Deus não faz as coisas só assim aleatoriamente. Ele faz e ele explica. E ele está explicando que é por causa dos pecados, que é por causa da iniquidade que Deus estava enviando aquele castigo, né? Então, assim como lá em 1 Coríntios 9,16, o apóstolo Paulo, ele diz que para ele anunciar o evangelho não é um prazer, não é só porque é uma alegria, é um dom. É porque, ai de mim, é um dever. Eu sou devedor disso. Ai de mim se eu não anunciar as boas novas. Essa função profética, ela continua em nossos dias. Ou seja, se o nosso parente, nosso vizinho, nosso colega de trabalho, o cara ali da rua, não for alcançado pela palavra de Deus, é claro que o problema é dele, mas nós também somos corresponsáveis, caso nós não cumpramos a nossa função de profetizar a palavra de Deus para ele, assim como aconteceu com Ezequiel. Uma palavra muito viva, muito de hoje para nós, essa palavra. Depois do capítulo 4, ele meio que volta para essa função sacerdotal alinhada com a sua função profética. E acontece um negócio muito interessante. Deus fala assim, Ezequiel, você vai falar, mas também vai executar algumas coisas para que as pessoas entendam. Então, tem vários casos, esse aqui é somente um exemplo, mas há vários atos simbólicos desempenhados pelo profeta Ezequiel. Igual teve com Oséias, que vocês se lembram bem, que ele foi lá e casou com uma mulher adúltera para simbolizar algo que Deus queria dar. Assim como outros profetas tiveram essa questão também, Ezequiel é muito forte nisso, né? Então, Deus fala assim, você vai ficar deitado pelo lado esquerdo e colocar sobre você os pecados de Israel. Ele ia ficar virado para um tijolo, onde nesse tijolo ele desenharia ali a cidade de Jerusalém. E ali ele ia ficar olhando para o tijolo, tinha uma panela, enfim, uma série de questões que eu não vou entrar no detalhe em si específico ali, mas o fato é que há um simbolismo em cada ato. E ali, no caso, ele determinou que os pecados de Israel fossem carregados por 390 dias, um para cada ano de pecado do povo,
porque Israel teria cometido um pecado grave contra Deus por 390 dias. E por isso ele ia ficar do lado esquerdo, deitado, assim. Depois ele ia ficar mais 40 dias deitado do lado direito para simbolizar o pecado de 40 anos de Judá. Como assim 390 anos e 40 anos? Lembram desse mapinha? Olha só, gente, se você considerar que a divisão do reino aconteceu em 930, 929 a.C., que foi quando Salomão morreu, tá vendo a data da morte de Salomão aqui? E você considerar que o decreto de Ciro para que o povo de Israel voltasse, você tem o ano de 539, esse decreto, qual que é a diferença, né? Você tem um período de 390 anos, onde o pecado de Israel, ele é total, desde a hora que eles se rebelaram contra o reino davídico, desde a hora que eles estabeleceram para si mesmos Samaria como capital e um rei qualquer como rei, e não um descendente direto de Davi, eles viraram as costas para Deus. E eles passaram, então, a viver em um pecado grave contra Deus, e assim foram os 390 anos. E os 40 anos de Judá? Aqui é mais difícil de determinar, mas parece uma alusão direta ao reinado, ou pelo menos a maior parte do reinado de Manassés, que foi um rei muito perverso em Judá. Porque a maioria dos reis de Judá seguiam, em maior ou menor expressão, a vontade de Deus, conforme tinha feito Davi. Mas Manassés foi terrível, terrível. Então você tem essa referência menor para Judá. Anotem as dúvidas para vocês me mandarem todas depois, e se der tempo, espero que dê, alguma coisa a gente comenta aqui no final da aula, tá? No capítulo 5, a gente vê um outro texto que é assim: portanto, assim diz o Senhor, verso 7, o Senhor soberano. Aliás, gente, um parênteses, essa referência, Senhor soberano, é muito usada pelo profeta Ezequiel. Nada é em vão, nada é coincidência. Quando o profeta usa um termo, Senhor dos Exércitos, Senhor soberano, Deus eterno, enfim, ele está dizendo algo com aquilo. A expressão Senhor soberano, obviamente, ela é uma alusão à soberania de Deus. E por que esta alusão à soberania de Deus passa a ser tão importante nessa época para Ezequiel, como foi, por exemplo, para Daniel? E eu vi muitos de vocês já comentando sobre isso aí na atividade de Daniel. A gente tem essa questão de que quando você perde o templo, você perde a capital de Jerusalém, você perde o sacerdote, você perde aquela referência física, você tem que crer em um Deus soberano na história. Um Deus soberano que reina sobre as nações, que reina apesar das dificuldades, que reina e que governa além daquilo que os olhos veem, e que todas as coisas que acontecem, inclusive o mal, elas estão diante da vontade, ainda que permissiva, mas estão diante da vontade do Senhor. Entende? Não é na vontade de desejo, eu desejava que o meu povo fosse castigado, não, mas uma vontade permissiva, dentro daquilo que expressamente é Deus quem manda o inimigo fazer o que fez. É Deus que permite que o povo seja castigado daquela forma. Então, a gente tem aqui de novo em Ezequiel, capítulo 5, verso 7, essa referência ao Senhor soberano, e ele fala de um jeito, cara, que deixa, assim, perplexo qualquer israelita. Porque ele fala assim: vocês são piores do que as nações vizinhas de vocês. Ezequiel é como se falasse assim: espera que daqui a pouco eu vou falar dos vizinhos, eu vou anunciar o castigo sobre as outras nações. Mas o meu problema aqui é com vocês, porque vocês não obedecem os meus decretos, não cumprem os meus estatutos, e vocês sequer são capazes de viver com os padrões de justiça mínimos que as outras nações seculares aí em volta exercem. Eu estou contra vocês e vou castigar vocês publicamente perante as outras nações, porque vocês são piores do que elas. Então, o que acontece? Lá em Mateus 5,20, você vê Jesus falando
que a nossa justiça ela tem que ser, no mínimo, por exemplo, igual ao padrão de justiça dos fariseus, ou dos saduceus, não me lembro agora. Por quê? Porque o cristão, o discípulo de Jesus, ele tem que ter um padrão mais alto. Não dá para você ficar cobrando das pessoas só o mínimo. Mas quando esse padrão ele é abaixo do mínimo, Deus vai ter que pesar a mão, galera. Não dá. Como é que pode a gente sequer seguir os padrões de ética, de moralidade, de honestidade? Nem o padrão mínimo a gente vê no meio do povo de Deus. Então, isso é algo que Ezequiel já tratou. Cada um desses pontos, vocês veem, né, gente? Dá para falar 2 horas só sobre 2 versículos de Ezequiel aí. Tem material maravilhoso demais para a gente poder abordar, né, nesse livro que muitos não consideram. E esse pecado de Israel que o faz ficar abaixo da linha mínima, ela tem muito a ver com o primeiro mandamento que está lá em Êxodo 20, tá? Lá Deus disse assim: ouça Israel, eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros ídolos diante de mim, né? E aqui Deus fala assim: o problema de vocês é que somente eu sou o Senhor, mas vocês têm olhos e corações voltados para os ídolos. Por isso que eu estou espalhando vocês entre as nações. Por isso que vocês precisam ser castigados, porque vocês não entendem o tanto que vocês me entristecem por causa do seu coração infiel, por causa dos seus olhos lascivos. Eu vou deixar que esses pecados detestáveis que vocês cometem os levem a uma calamidade tal que os façam ter nojo de si mesmos. É esse o problema de vocês. O problema do pecado não é o pecado em si, mas o pecado maior que está por trás dele, que é a idolatria. Quando criamos ídolos e substituímos aquele que é o único e verdadeiro Senhor por outro ídolo, outro Deus qualquer. A gente estudou isso aí há pouco tempo, né? Questão ateu e etc. No capítulo 7, a gente tem agora Ezequiel falando a respeito de outra coisa. Ele vai falar com base naquilo que está em Eclesiastes 12, 14. Leia para mim, Ezequiel 7, de 5 a 9. Diz assim: assim diz o Senhor soberano, desgraça após desgraça se aproximam. Chegou o fim, finalmente chegou, sua condenação os espera. Ó povo de Israel, já amanhece o dia de sua destruição. Chegou a hora, o tempo da aflição está próximo. Nos montes se ouvem gritos de angústia e não de alegria. Em breve derramarei sobre vocês a minha fúria e contra vocês lançarei a minha ira. Eu os chamarei para prestar contas de todos os seus pecados detestáveis. Não os pouparei, nem terei piedade. Darei a vocês o que merecem por todos os seus pecados detestáveis. Então saberão que eu, o Senhor, os feri. O que acontece? Lá em Eclesiastes 12, 14, diz assim: porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. O juízo, ele vem. Isso é um princípio eterno da palavra de Deus. Aquilo que o homem planta, ele colherá. Então, esse castigo, ele é necessário. O que acontece aqui que cabe um parênteses, né? Que não era tão claro ali naquele momento. Que em Cristo, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Nós sabemos isso. Mas ele foi castigado por nossas iniquidades. Quando a gente olha isso aqui e fala assim, meu Deus, eu estou condenado, eu fiz o que é mal, eu idolatrei, eu não cumpri sequer o padrão mínimo de justiça. A gente entra em desespero. Aí, o que Deus vai fazer? Ele não pode voltar atrás. Você, não, deixa pra lá, tá de boa, não tem nada a ver, não. Não, Deus não pode fazer isso. Ele precisa cumprir a sua própria palavra. O que o homem planta, ele tem que colher. Sobre a maldade tem que haver o castigo. E houve. Só que ela houve em Cristo. E não em nós. Essa é a grande diferença. Mas aqui, no caso, e também para nós hoje, a gente tem que entender que a consequência do pecado é o castigo. É o castigo.
E Deus estabelece assim, dessa forma, essa mensagem duríssima através de Ezequiel. Voltamos aqui aos slides. Dê uma olhada, por favor, neste capítulo 8, a partir do verso 5. Então o Senhor me disse: filho do homem, olhe para o norte. Olhei para o norte e ali, perto da entrada da porta, junto ao altar, estava o ídolo que havia provocado o ciúme do Senhor. Filho do homem, disse ele, você vê o que estão fazendo? Vê os pecados detestáveis que o povo de Israel comete para me afastar do meu templo? Venha e eu lhe mostrarei pecados ainda mais detestáveis do que este. Então ele me levou à porta do pátio do templo, onde eu vi um buraco no muro, e disse-me: agora, filho do homem, cave no muro. Cavei no muro, encontrei uma passagem escondida. E entre, disse ele, e veja os pecados perversos e detestáveis que cometeram ali. E aí eu te falo o seguinte, cara, que se você puder ler esse capítulo inteirinho, o capítulo 8 de Ezequiel, você vai ver que o profeta vai sendo levado, ele vai sendo conduzido, e a cada cantinho do templo, a cada lugar, a cada porta, a cada muro, tinha pecado. Tinha problema para tudo quanto é lado. E tinha muita coisa que, para você ver, você tinha que cavar, você tinha que procurar, você tinha que ir a fundo para ver. Não estava ali na superfície. Quem olhava por fora ainda via um templo, não via lá sei lá, uma casa de adoração a outro ídolo. O templo de Jeová estava lá. Porém, havia um problema terrível, que era o pecado oculto. Provérbios 28:13 diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas quem as confessa e deixa alcançará misericórdia. Uma grande parte dos nossos problemas certamente estão associados a pecados ocultos, a pecados que nós não colocamos para fora. Questões que nós temos que cavar, tem que ir a fundo. Não estou falando aqui que, então quer dizer que eu tenho que fazer. Eu não sou crente se eu não fizer vereda, se eu não fizer encontro, se eu não fizer. Não estou dizendo isso. Mas o que eu estou dizendo é que você precisa arrumar um jeito de se desnudar diante de Deus. Adão, antes de comer o fruto do pecado, ele andava na boa, sem precisar se cobrir. Era totalmente transparente a relação dele com Eva e a relação dele com Deus. Quando ele comeu o fruto do pecado, as coisas mudaram. As coisas passaram a ser ocultas. Passou a haver vergonha, passou a haver esconderijos. E quantos de nós temos esconderijos na alma? Talvez você leva essa carinha alegre aí e tal, tá tudo bem, né? Tá na igreja, tá fazendo a obra, tá liderando o céu, não sei o quê, mas é lá na alma. Deus conhece o nosso mais profundo interior. É lá que ele quer tratar. E aqui Ezequiel já de cara, né, ainda nos primeiros capítulos, ele fala muito sobre isso, que o castigo de Deus sobre o seu povo tem uma relação muito grande com o pecado oculto, com o pecado escondido, e não somente com aquilo que era notório para todas as pessoas. No capítulo 9, a partir do verso 3, a gente vê o seguinte: então a glória do Deus de Israel, deixa eu botar aqui para facilitar. Então a glória do Deus de Israel se levantou do meio dos querubins, onde havia estado, e se moveu para a entrada do templo. O Senhor chamou o homem vestido de linho, que carregava o estojo com material de escrever, e disse: ande pelas ruas de Jerusalém, ponha um sinal na testa de todos os que choram e gemem por causa dos pecados detestáveis cometidos em sua cidade. Em seguida, ouvi o Senhor dizer aos outros homens: sigam-no pela cidade e matem todos cuja testa não estiver marcada. Não mostrem compaixão, nem tenham piedade. Matem todos, idosos, jovens, meninas, mulheres, crianças pequenas, mas não toquem naqueles que tiverem o sinal. E começa, sabe da onde? Começa aqui mesmo, do templo. E começa, sabe por quê no templo? Começa pelos 70 líderes. Ou seja, há várias mensagens aqui, mas eu queria colocar primeiro a questão de que a glória de Deus
que se levantou no meio dos querubins, nós vamos falar no próximo capítulo, no capítulo 10, sobre essa glória, ela estava saindo do templo ali, ela já começa a se mover, né? Porque Deus iria castigar, ele iria mandar o juízo. E esse texto é igualzinho o que está lá em Apocalipse. Quando você vai ler Apocalipse, pode pegar lá o 724, Deus manda marcar a testa dos 144 mil que são fiéis a Deus. Todo mundo acha que a marcação na testa só vai acontecer com quem marcar o 666 da besta. Na verdade, não é assim. Todo mundo tem marca. Você não fica livre de ter uma marca. Ou você marca com Deus, ou você marca com o anticristo. Não tem jeito. Não dá para ficar em cima do muro, ficar imune. Igual os israelitas, na época da praga no Egito, na 10ª praga, no dia da Páscoa. Ou você tinha nos umbrais da porta o sangue do cordeiro ali para que a morte passasse e pulasse a sua casa, ou então a morte ia entrar dentro da sua casa e ia levar para o primogênito. Não tinha, não estou nem aí para isso, não ligo para isso. Não tinha isenção, não tem lugar para isentão. Então, a marcação de Deus, ela vai acontecer e ela já acontece, ela é o Espírito Santo de Deus, ele é a nossa marca. Tem gente que acha que quando fala em marca é um símbolo, vai pôr uma cruz aqui, vai pôr um alfa aqui, vai pôr um chip na testa ou na mão. Está muita gente preocupada com coisa que não é isso. E acha que João inovou trazendo coisas lá no Apocalipse. Não, inovou pouca coisa. Eu posso te garantir. E muitos de vocês aí já deram uma volta em Daniel. Vocês viram quantas coisas de Apocalipse já estavam em Daniel. E agora vocês vão ver que muitas coisas também já estavam em Ezequiel e em outros profetas. Então, a marca do Senhor, o Espírito Santo de Deus, é o que nos impede de sermos mortos. Porque se nós não temos o Espírito de Deus, é porque nós não recebemos Jesus. Se nós não recebemos Jesus, nós merecemos o castigo. Porque todos pecaram e estão privados de quê? Da glória de Deus, conforme Romanos. Por isso que é a glória de Deus que começa o texto falando da glória de Deus que vai embora do templo. Se a glória de Deus não está sobre você, você é pecador, você está afastado da obra de Deus, e o salário disso, o salário do pecado, é a morte. Agora, se você tem a marca, se você tem a promessa em você, que é o Espírito Santo, você está protegido, tal qual os hebreus ficaram protegidos no Egito na época da 10ª praga. E isso vale para todos. E lá em 1 Pedro 4,17, a gente tem essa verdade de que o julgamento começa pela casa de Deus. E lá no Apocalipse também a gente vê isso. Primeiro Deus julga o povo dele. Primeiro ele trata com os filhos. Depois ele trata com os outros. Então, Pedro diz ainda, se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Tiago, depois, diz uma outra coisa que eu não coloquei ali, mas ele fala assim, não queiram muitos de vós ser mestres, ser líderes, porque haverá um julgamento maior sobre estes. É uma referência também, não é uma inovação. Aquilo que Ezequiel trouxe ali no 9,6, que esse julgamento, esse juízo começa sobre os líderes na entrada do templo. E depois nós julgaremos até os anjos, disse Paulo. Para quem acha que o Antigo Testamento é complexo, eu acho o Novo Testamento ainda mais complexo, depois que você entende o Antigo. No capítulo 10, a gente tem, então, uma volta ao que aconteceu no capítulo 1, com relação àquela manifestação da glória de Deus. E que tem tudo a ver com o que foi manifestado no Apocalipse. Fala, Roberto. Eu só queria trazer Roberto, aqui para o pessoal uma 14:15. A gente vê um julgamento muito severo da parte de Deus para a nação como um todo, né? A gente tem a tendência de ver que isso aconteceu num tempo muito pequeno. Não é verdade, tá? Os profetas foram avisando o que ia acontecer. Eles foram avisando.
Jeremias presenciou, né, a destruição de Jerusalém, foi desterrado para a Babilônia, e ele para mim, é a pessoa com mais autoridade para fazer as lamentações que ele fez, porque ele presenciou ao vivo e a cores, né, desde antes de acontecer até acontecer. Então, eu queria só trazer à luz para todo mundo que as Escrituras são claras em afirmarem para a gente que Deus é soberano e o homem é livre. Tá? Por isso que lá no Novo Testamento tem um verso importantíssimo que eu queria trazer à luz aqui, né? Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Tá? Por causa dessa mente grega, que eu já falei várias vezes aqui para a gente, nós temos a tendência de achar que no final vai dar tudo certo. Mas não é essa a verdade das Escrituras. Apesar do castigo que estava destinado para nós ter caído sobre Jesus, a lei não deixou de ter efeito. A lei continua funcionando e vai funcionar para sempre. Ela é eterna. Jesus falou assim, olha, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar. Ou seja, a lei continua funcionando. E depende, tá, da nossa reação ao que Deus está falando. Eu não conheço ninguém que tenha tido uma vida promíscua, que abandonou a Deus, que jogou a lei dele para o espaço e que não tenha sofrido na sua própria vida e sofra as consequências das suas decisões até hoje. Tá? Então, nós temos que, eu acho que a gente tem que trazer isso à luz, porque a gente lê isso aqui e fala assim, não, o castigo caiu sobre Jesus, a lei deixou de existir. Isso não é verdade. Deus continua sendo soberano e nós continuamos sendo livres. E as consequências virão. As consequências virão. Mais cedo ou mais tarde, as consequências vão aparecer. E só para fechar o raciocínio do que eu estou falando aqui, o castigo de Deus, o objetivo que ele tem é trazer a gente de volta para ele mesmo. Esse é o fundamental objetivo. Tá? Esse é o fundamental objetivo, é trazer a gente de volta para ele. Porque, como Jeremias disse, eu lembro aquele texto que eu acho dos mais sensacionais de Jeremias da aula passada, 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram. E cavaram para si cisternas rotas, que não retêm as águas. A idolatria a qualquer ídolo, tá? Seja ele material ou imaterial, tá? É a expressão do abandono de Deus. É a expressão física do abandono de Deus. Eu queria só deixar isso, porque quando a gente lê tanto juízo assim, né, a gente fala assim, não, isso não existe mais, calma, calma. Tá? As consequências continuam acontecendo. Amém? Beleza? Beleza. E aí a gente volta para Ezequiel, capítulo 10, onde, como eu disse, nós temos uma expansão do Ezequiel, capítulo 1, e que é a mesma coisa que está em Apocalipse 4, de 6 a 8, né? Os 4 cantos da terra estão explicados lá em Gênesis 13, 14. Lá atrás Deus falou, olha para o sul, para o norte, para o leste, para o oeste e tal. O que acontece em todas essas manifestações da glória de Deus? Antes de mais nada, gente, a glória de Deus não poderia ser menos do que algo que nós não pudéssemos compreender por nós mesmos. Se fosse algo... eu olhei, tá, então a glória de Deus é quadradinha, é assim, tá, beleza. Não seria a glória de Deus. A glória de Deus tem que ser aquela coisa que você olha e fala assim, uau, não entendi nada, que loucura. Então, quando você vê um idiota falando que, você viu lá em Ezequiel que tem referência a disco voador, que é uma roda que anda para cima, para baixo, para trás, para frente, sem virar? Eu falei, coitado, que pobreza de espírito, que falta de capacidade de entender o que é uma referência à glória de Deus, que é muito maior do que isso.
né? O que Ezequiel, e no caso João depois em Apocalipse, conseguiu assim ter uma sombra de visão da glória de Deus, é que ele olhava e via 4 querubins. Já começa a dificuldade aí, ninguém sabe explicar direito o que é querubim. Não é bem um anjo, mas também, né, não dá para explicar. Mas cada um tinha ao seu lado uma roda, a roda que brilhava como berilo. O que é berilo? É uma pedra que ninguém sabe direito o que é também. Não pense que é uma pedrinha qualquer. Essas 4 rodas eram semelhantes, feitas da mesma forma. Cada uma tinha dentro dela outra roda que girava na transversal. Eu já não consigo fazer esse desenho. Eu não saberia fazer um filme. Não sei se dá para chamar o Spielberg lá, o Bob, você que gosta tanto de fazer o troço. Não dá, cara. Para mim não dá. Porque os querubins podiam se deslocar em qualquer uma das 4 direções, sem se virar, enquanto se moviam. Você pensa isso numa mente plana, assim, que nem era tão... Não conseguia fazer as coisas no tridimensional ainda. E aí é difícil. Desloca para frente sem virar, cobertos de olhos, olho por todo o corpo. Claro que é uma alusão à onisciência de Deus, à capacidade do Deus que tudo vê, né? Através da glória dele, que está em todo lugar, onipresença, que tudo vê, cheio de olhos, né? Onisciência, onipotência, quando fala do Deus soberano. Então, você tem em Ezequiel uma revelação do caráter de Deus através da sua glória. É o mínimo que dá para a gente entender aqui. Até nas mãos tinha olho nas costas, tinha olho nas asas, né? Alguém até falou que as rodas eram giratórias. Talvez fosse mais como esfera do que como roda, eu acho, quando eu leio ali. Cada um dos 4 querubins tinha 4 rostos. Algumas dessas visões, às vezes aparece cada querubim com um rosto. Eu acho, se eu não me engano, Apocalipse é assim. Mas quando Ezequiel viu, não é que tinha cada um com um rosto, era cada um com 4 rostos. Mas não são 4 cabeças. Vai entender. O fato é que é uma alusão ao boi, ao homem, ao leão e à águia. Alguns se referem nisso, alguns estudiosos até colocam isso até na visão dos evangelhos, né? Porque os 4 evangelhos, quem for fazer o Novo Testamento provavelmente vai ver isso aí a partir de agosto. Mas certamente o boi fala de força, o leão fala de nobreza, a águia fala de agilidade, né? O homem fala de sabedoria, de entendimento. Então, há conceitos aí nesse simbolismo, sem dúvida, mas eu acho que se você ler 40 vezes, cada uma das 40, você vai aprofundar a sua capacidade de entender, de modo que seria ingênuo e até irresponsável querer traduzir isso assim, o boi é isso, o olho é isso, a asa é aquilo. É muito pequeno. A glória de Deus, ela é gigante. E quanto mais você lê, mais você se apaixona, tá? Então, Ezequiel traz esse aspecto aí, que é maravilhoso, que está na visão da glória de Deus, que vai sair do templo. Ela começa dentro do templo, depois ela sai. Esse é o dilema que Ezequiel vive. Ezequiel é o cara que ia cuidar do templo, velho. E na hora que ia chegar a vez dele cuidar do templo, os caras botam fogo no templo e manda ele para outro país. E aí destrói a cidade. Então é um dilema. E cadê a glória de Deus? Cadê Jeová nisso tudo? Né? Então esse é o dilema do profeta. Mas há uma esperança. Há uma esperança, né? Nós estamos ainda na fase do anúncio do castigo, mas ele introduz aqui um capítulo para você não deixar o povo totalmente desesperado nessa hora. No capítulo 11, do 19 e 20, traz algo que Jeremias trouxe no capítulo 32, traz algo que está lá em Atos 4, você pode ler as referências, que é o seguinte: eu lhes darei um só coração, diz Ezequiel 11, 19, e colocarei dentro deles um novo espírito. Olha Deus agora tratando com o interior. Lembra que cavou, que tirou o pecado oculto? A glória de Deus manifesta para quê? Para tratar o interior. É dentro deles que eu vou colocar o novo espírito. E eu vou remover o seu coração de pedra e vou lhes dar um coração de carne. Para quê? Para que obedeçam meus decretos e estatutos. Aí então eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Essa mensagem talvez seja a mais linda
de todas. Porque o israelita, ele achava que ele tinha que cumprir certos decretos e preceitos e leis, e ficava muito preocupado em se enquadrar nas coisas, mas Deus está falando que não é isso, cara. É o espírito que eu quero, o espírito obediente. É interior, é coração misericordioso, é amar ao Senhor. Gente, tem gente que acha que a lei é quadrada e agora vem o Novo Testamento. Olha, escuta, sabe qual que é o primeiro mandamento? É amar. Então, o tempo todo, Deus está falando de interior. Não é... O próprio Cristo nos explicou. Eu não estou trazendo uma coisa nova. Faz isso, ama, que você vai cumprir toda a lei. Ama como? Ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força. E ama o teu próximo igual você se ama. Faz isso. Se você fizer isso, você não vai matar, você não vai roubar, você não vai adulterar, você não vai fazer mal as outras coisas, nada. São 2 tábuas da lei. A primeira tábua fala do que fazer para adorar a Deus. Cumpra teu voto. Da segunda tábua fala do que fazer para conviver bem com seus irmãos. Então, eu serei o seu Deus quando vocês forem meu povo. E vocês serão meu povo quando vocês tiverem um coração de carne. E eu vou tirar esse coração de pedra que vocês têm. Eu vou enviar o meu Espírito. A mesma promessa que Jeremias fez. A mesma promessa que se cumpriu em Atos e que nós vivemos hoje. Né? Então, no capítulo 11 ainda, no capítulo 11, desculpa, deixa eu colocar o slide aqui para facilitar a leitura de vocês. Eu gosto de ficar indo e voltando, porque eu acho que, de vez em quando, vocês olharem minha cara, é bom. Filho do homem, você ouviu um provérbio que as pessoas estão citando em Israel. As pessoas estão falando o seguinte: o tempo passa, olha, as profecias, nada. Por isso, vai lá e diga ao povo, assim diz o Senhor soberano. Acabarei com esse provérbio, vocês logo vão deixar de citá-lo. Agora eu anuncio-lhes que chegou o dia de todas as profecias se cumprirem. Não haverá mais visões falsas, nem previsões lisonjeiras em Israel, pois eu sou o Senhor. O que eu disser acontecerá. Não haverá mais demora, ó rebelde de Israel, cumprirei as minhas palavras durante a sua vida. Não estou falando do futuro, eu, Senhor, falei. Então recebi esta mensagem do Senhor que disse: Filho do homem, povo de Israel, diz que ele fala do futuro distante, vai levar muito tempo, Jesus vai voltar lá para o ano 5.800, né? Alguém já deve ter dito isso aí para você. Portanto, digo-lhes, assim diz o Senhor soberano, não haverá mais demora, agora cumprirei todas as minhas palavras. Eu, o Senhor soberano, falei. Eu não consigo ler isso sem me lembrar do que Pedrão disse lá em 2 Pedro 3, capítulo 3, verso 3 até o 10. Né? Ele fala o seguinte, deixa eu ver aqui, peraí. Sabendo, primeiro isso, nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo suas próprias concupiscências e perguntando, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem desde o princípio da criação, como sempre. E eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram céus e terra que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo, de então coberto com as águas do dilúvio, mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, do qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. O que Pedro disse e que Ezequiel disse é, cuidado, gente, não fica achando que Deus está demorando demais e quer dizer que não vai acontecer nada. Vamos para o capítulo 12. Desculpa, isso ali já era o 12. Agora nós vamos para o capítulo
13, tá? Eu estava falando de Ezequiel 12, agora nós vamos para Ezequiel 13. Sabe por que isso acontecerá? Diz o Senhor. Porque esses profetas enganam o meu povo dizendo que está tudo em paz, quando na verdade não há paz alguma. É como se o povo tivesse construído um muro precário e esses profetas vão lá, botam um pouquinho de cal e está tudo bem. Diga aos que passam cal no muro que o muro logo cairá. Uma tempestade virá e grandes pedras de granizo e ventos impetuosos o derrubarão. Eram os profetas de Israel que anunciavam visões de paz para Jerusalém quando não há paz alguma. Eu, o Senhor soberano, falei. Agora, filho do homem, pronuncie contra as mulheres que profetizam aquilo que vem à mente. Não é de hoje que esse pessoal aí que fica anunciando, tá tudo bem, tá tudo em paz, vai estar tudo certo, né? O Senhor está com você. Se anuncia coisa ruim, não é de Deus. Deus só fala coisa boa, né? Os profetas da prosperidade, ou da autoajuda, como se diz. Em Timóteo também, Paulo fala sobre isso, que nos últimos tempos as pessoas vão selecionar para si aqueles que vão falar aquilo que faz cosquinha nos ouvidos, né? Aquilo que é gostoso e agradável de ouvir. Ninguém quer um profeta anunciando pecado. Você não quer participar de uma igreja onde o pastor vai denunciar o pecado, seja o pecado do próprio povo, seja o pecado dos líderes da nação. Todo mundo gosta de alguém que, de preferência, me faça rir, né? Um stand-up gospel, é mais legal. É isso que Ezequiel já falou ali atrás, é isso que Paulo falou a Timóteo, mas cuidado, diz o Senhor. Não é para você trazer o que vem à mente. Os profetas sempre teve por aí. Eles são anticristos, na verdade. Aí no capítulo 14, Ezequiel vai falar uma coisa que eu acho maravilhosa, sensacional. Que ele vai falar da responsabilidade individual, de certa forma, né? É claro que ali eu estou trazendo só um pedacinho, mas se você ler o capítulo todo, você vai ver o seguinte. O Senhor traz um longo argumento, onde no final ele fala assim, suponhamos que eu derramasse a minha fúria, ou enviasse uma epidemia sobre a terra, e essa doença matasse pessoas, animais. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem ali, eles não seriam capazes de salvar nem seus filhos e suas filhas. Somente eles seriam salvos por sua própria justiça. Isso aqui é o seguinte, lá em 1 Coríntios 7,16, Paulo vai falar que a mulher que estava querendo se casar com um homem que não fosse de Deus, sob o argumento de que, não, pelo casamento eu salvo meu marido. Está de boa. Paulo vai questionar isso. Não é assim. E nem o marido vai salvar a esposa. Ou filho de crente não é filho de salvo não é salvinho. Não dá. É isso que Ezequiel está falando. É claro que há uma bênção familiar, é claro que pode haver uma maldição familiar, mas no final das contas, Deus fala aí nesse texto, e em outros também, que ele não vai punir, mandar para o inferno uma pessoa que se converte por causa do pai dele. Ou vice-versa. Não vai salvar uma pessoa que vive uma vida completamente longe dos planos de Deus por causa da mãe dele. Não vai. E aqui em Ezequiel ele chega a afirmar o seguinte, e não importa quem seja, o pai ou a mãe da pessoa, ou o marido ou a esposa, por mais justo que seja, e ele cita o exemplo de 3 pessoas justas. Ele cita Noé, Daniel e Jó. Eu acho isso fantástico, porque é o próprio Deus citando. Não é Ezequiel que está falando, é Deus falando com Ezequiel. E é o único jeito que eu entendo esse troço, porque se fosse eu, para citar 3 pessoas justas, nessa época de Ezequiel, eu citaria Noé. Claro, Noé, ele foi tirado do dilúvio, a terra ia ser totalmente tragada, e Deus separou Noé e falou assim, não, você chama o casal de cada bicho, você chama a sua família e bora recomeçar a humanidade, porque você é justo, você me agrada, o resto não.
Jó é um cara que Deus estava lá na reunião celestial dele, vira para Satanás e fala assim: você viu meu servo Jó, como ele é justo? Como ele não pratica nenhum mal contra mim? Um cara que Deus bate no peito e vira para Satanás e fala assim: tá vendo esse cara aí? Meu, uau, que fantástico. Mas se fosse eu, além desses dois, talvez eu citasse, nessa época de Ezequiel, talvez eu citasse Moisés, Abraão, Davi, mas curiosamente Deus não cita esses três caras, por exemplo. Poderia estar Enoque, mas Deus cita Daniel. Cara, nós estamos na primeira parte do livro de Ezequiel. Eu vou resgatar aqui para vocês um mapa, para vocês entenderem o tamanho desse negócio. Quando a gente olha para o tempo e vê Daniel e Ezequiel juntos no período deles, Daniel, ele vem de 605 a 530. Enquanto que Ezequiel é de 593 a 571. Ele é... Deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu abrir aqui, ó, pra você entender. Eu peguei aquela bola amarela e abri, tá? Estiquei o tempo. É o mesmo mapa. Ezequiel ministrou durante 22 anos aqui, bem nesse período aqui, ó, em que os babilônios estão destruindo Jerusalém. Aqui ele vazou, né, em 593. Aliás, na verdade, ele foi em 597, quando o segundo grupo foi para o exílio. Aí, quando ele já estava lá, Deus deu a visão às margens do rio, tá? E aí ele ficou 22 anos. E Daniel começou antes, ele é do primeiro grupo, que foi exilado, e o ministério de Daniel durou 65 anos. Ele passou por vários reis, né? Vocês viram aí no livro de Ezequiel. Aqui era ainda Nabucodonosor e tal, e aqui, ó, vieram todas as profecias lá sobre a estátua e tal, os sonhos de Daniel. Nessa fase aqui, é a fase da cova dos leões, etc. Sadraque, Mesaque e Abednego e tal. Então, quando Ezequiel estava ainda nessa primeira fase da sua profecia, profetizando, o livro de Daniel não existia. Deus fala de Daniel como um dos três justos que ele exemplifica para Ezequiel, quando Daniel sequer tinha escrito aquele apocalipse dele, do capítulo 7 ao 12. É tão escandaloso isso, que alguns estudiosos chegam a afirmar que esse Daniel, que o Ezequiel cita, não é o Daniel, mas seria um tal de Danel, que é um sírio. Mas eu acho um absurdo. Deus não citaria um adorador de Baal como um dos três justos. Tá? Mas aí é uma visão minha. Não sei o que o Bob acha. Mas, para mim, Deus é capaz, sim, de citar alguém pela sua justiça, por esse fato aqui que aconteceu, que aqui era possível que Ezequiel já soubesse dos fatos relacionados à cova dos leões, mas antes até do livro ficar pronto e antes dessas profecias todas que Daniel escreveu ficassem prontas. E Daniel, ainda jovem aqui, por uma justiça ainda curta, ele é citado por Ezequiel como um dos três grandes exemplos de Deus. Isso é algo que eu acho fantástico. Quer falar, Bom? Para mim, não tem dúvida nenhuma, tá? Que Daniel é Daniel mesmo, que saiu lá de Judá e foi para a Babilônia. É esse Daniel vivendo ao mesmo tempo, apesar de naquela época não ter Skype, WhatsApp, não tinha nada disso, as notícias corriam. Tá? Amém. E as profecias de Daniel, elas foram espalhadas assim, igual pólvora. Tá? O povo estava vivendo uma angústia horrorosa, estava sendo desterrado, estava perdendo a sua identidade nacional. Estava uma coisa horrorosa acontecendo. Tá? E Ezequiel citando Daniel, para mim, eu não tenho a mínima dúvida. Tá? Eu acho uma esquecência uma pessoa falar que era um outro personagem que estava lá,
que ninguém sabe quem que era esse cara, tá? Então, para mim, é um absurdo, isso não tem o mínimo sentido com o contexto geral das Escrituras e com que a história relatada nos conta, tá? Não tem a mínima possibilidade de não ser Daniel, tá? Amém. Então, deixa eu avançar aqui, porque o nosso tempo está correndo. Mas é isso aí, eu concordo plenamente. Não é outro Daniel, é o Daniel da Bíblia. Ô, Túlio, Sim. esses 3 citados aí tem alguma coisa a ver com as testemunhas que João escreve lá no Apocalipse? João cita 2, então eu acho que não. Eu vou falar sobre isso na próxima aula. Para mim, as 2 testemunhas estão lá em Zacarias. Dupla, não é trio, mas isso é uma outra história. Alguns creem que são aqueles 2 que não passaram pela morte, né? Eu acho que os 2 que João viu não tem nada a ver com Noé, nem com Jó, não. Eu acho, tá? Tá bom. Nem com Daniel. Falou. Desligando o microfone. Isso. Ezequiel 15. Olha que palavra, gente. Eu leio João 15 e leio Ezequiel 15. Eu falo assim, Jesus tinha lido Ezequiel, depois foi lá e falou. As videiras são inúteis. Videira, gente, é Israel. Tanto antes como depois de serem lançadas no fogo. Assim diz o Senhor soberano. Os habitantes de Jerusalém são como videiras que crescem no meio das árvores do bosque, porque são inúteis, eu os lancei no fogo para serem queimados. E se escaparem de um fogo, providenciarei outro para os consumir. Quando eu me voltar contra eles, vocês saberão que eu sou o Senhor. Deixarei a terra desolada, pois meu povo foi infiel a mim. Eu, o Senhor soberano, falei. O que diz lá em João 15? Né? Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que não estiver em mim, eu lançarei no fogo. Túlio? Sim. E só fazer um adendo antes de você passar por 15, porque eu também não tenho dúvida que Jesus leu Ezequiel. Não tem nem a mínima dúvida disso, tá? O capítulo 15 de João está ligado com o capítulo 15 de Ezequiel. Ezequiel, é óbvio. Qualquer leigo, qualquer pessoa que lê vai fazer analogia imediata, né? Ô, Bob, eu queria trazer... Falando em ler, lê para mim Provérbios 30, 20. Provérbios 30, 20, por favor. Tá, peraí, só um pouquinho. Tá. Enquanto eu abro... 30, 20? 16. Eu queria só trazer um... 30, 20. Isso. Tal é o caminho da mulher adulta. Come e limpa a boca e diz, não cometi maldade. Mas eu queria só trazer aqui 2 versos do capítulo 14, que são os últimos. Tá. É que é muito importante a gente entender que todas as pessoas vão confirmar que Deus é justo em todos os seus caminhos, tá? Eles vos consolarão quando vides o seu caminho, os seus feitos, e sabereis que não foi sem motivo tudo quanto eu fiz em Jerusalém. O profeta Ezequiel está falando. Diz o Senhor Deus. Vereis o seu caminho, os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu fiz sobre Jerusalém, sim, de tudo que fiz vir sobre ela. Tá? Uma das coisas que eu fico mais admirado na vida de Davi é que ele era rápido em concordar com o juízo de Deus. Uhum. E ele afirma nos Salmos, em várias partes, né? Tem muita gente aí que está... Oi. Não, pode falar, pode continuar. Tem muita gente aí que está brigando com Deus, né? Que ele é injusto no que ele está fazendo. É porque quando a gente está sob disciplina, na verdade, nós não estamos vendo nada. A gente só vai ver o fruto da disciplina depois, tá? Então, Deus é verdadeiramente justo. E todos os povos vão ver que ele agiu com justiça sobre Jerusalém, apesar de um juízo tão severo que aconteceu, né? Eu queria só trazer esse detalhe, porque quando a gente perde isso de vista, nós vamos ter a conclusão que a maioria das pessoas tem, que o Deus do Velho Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. Não tem nada a ver. É a mesma pessoa. É o mesmo caráter.
É o mesmo Deus amoroso que quer nos trazer de volta para Ele. Só isso aí. Amém. Então, como foi lido aí Provérbios 30, 20, Deus chama Israel de prostituta desavergonhada, de coração fraco. Por quê? Porque constrói altares em todas as esquinas, em todas as praças tinha ídolos. Pior do que uma prostituta, na verdade, porque, pelo menos, a prostituta ela recebe pelo seu serviço. No caso aqui, ela paga pelos amantes. É isso que Deus está dizendo para Israel. Você é pior que uma prostituta. Que você não recebe. Você está correndo atrás dos amantes, está pagando para ainda dar o seu corpo. É como se fosse essa comparação. Então, é muito terrível a condenação que está por vir por causa do comportamento de Israel. No capítulo 17, você tem uma condenação sobre o rei de Israel. E aqui, ele cabe uma palavra interessante. Se você ler lá em Eclesiastes 5, de 1 a 7, você vai perceber a força e a importância da solenidade. O quanto que é sério você quebrar um voto que você faz formal. Ele é mais forte do que você vai levando aí. É por isso que o voto do casamento, o voto do batismo, o voto do cargo público, quando você o alcança, ele tem uma força que você precisa ter cuidado, como diz Eclesiastes 5, 1 a 7, depois você lê. Aqui, Ezequiel está dizendo que o rei quebrou a aliança e desprezou o voto solene que ele fez de cuidar do povo de Deus, de ser o pastor de Israel. Ele traiu ao Senhor. E era por causa disso que o povo seria espalhado aos 4 ventos, seria levado à Babilônia, etc. Então, é muito sério isso. No capítulo 18, ele volta a falar daquela questão da relação entre pais e filhos, né? Lembra lá em João 9, quando os discípulos perguntaram assim, Senhor, esse cego aí, ele é cego de nascença pelo próprio pecado dele ou por causa dos pais dele que pecaram, né? E aqui Ezequiel, ele mostra que esse tipo de conversa já existia há muito tempo. Os israelitas perguntaram, o filho não paga pelos pecados do pai? E ele diz, não, pois se o filho faz o que é justo e certo e guarda os meus decretos, certamente ele viverá. É aquele que pecar é que vai morrer. O filho não será castigado pelos pecados do pai e o pai não será castigado pelos pecados do filho. Os justos serão recompensados por sua justiça e os perversos castigados por sua perversidade. É um outro texto famoso de Ezequiel, né, que a gente tem que passar por ele aqui ao estudar esse livro. No capítulo 19, você tem uma profecia em relação ao Egito. No meio ali do caminho, ele ainda não chegou para falar das nações, mas ele já começa desculpa, não em relação ao Egito, em relação a Israel, mas falando da época em que ele foi levado ao Egito. O rei perdeu a guerra lá no Egito. Tá? Isso aí, algumas pessoas que estudaram Daniel, no capítulo mais para o final ali, vai ver essa questão lá, quando Neco entrou na guerra e o rei de Israel acabou morrendo lá. Então, há um cântico fúnebre, um lamento que Ezequiel canta pelos príncipes de Israel mortos na guerra, e esta é uma referência a um evento que está descrito em 2 Crônicas 36. Você pode ler depois, tá? Esse material depois eu vou passar para vocês. No capítulo 20, você tem, de novo, Israel falando que queria ser igual ao povo lá fora. Eu não quero ser esse negócio de ser especial. Igual eles falaram para Samuel, quando falaram que queria um rei, né? Queremos ser como as nações ao redor, nós queremos servir ídolos de madeira, de pedra, mas Deus fala assim, mas o que vocês planejam nunca acontecerá. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, eu os governarei com mão de ferro, com grande ira e poder tremendo, e com grande ira estenderei a minha mão forte, o meu braço poderoso, e os trarei de volta das terras por onde forem espalhados. Eu os levarei ao deserto das nações e ali os julgarei face a face. Ali os julgarei como julguei seus antepassados no deserto, depois de tirá-los do Egito, diz o Senhor soberano. Eu os examinarei cuidadosamente e os farei obedecer aos termos da minha aliança. O que está acontecendo aqui? Assim como em Romanos,
Assim como em Tiago, a gente tem uma relação com o deserto na nossa vida, né? De que a gente deve se alegrar ao passar por grandes tribulações, é isso que os textos neotestamentários estão dizendo. Assim também, Deus está dizendo que este exílio é um novo deserto para Israel. É um novo deserto. Igual eu tratei o povo lá atrás no deserto, agora eu estou tratando o povo num novo deserto. Que mensagem é essa de Ezequiel, capítulo 20? Né? Tremenda, tremenda, tremenda. No capítulo 21, também ainda numa referência que Paulo faz em Romanos 8, você não Ezequiel se referindo a Paulo, obviamente ao contrário, Paulo se referindo a Ezequiel. Filho do homem, comece a gemer. Começa a gemer. Paulo em Romanos fala que a criação geme de expectativa, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. É isso que você vai ver lá. E aqui, Ezequiel fala o seguinte, o Senhor está dizendo, comece a gemer diante do povo com amargura e coração quebrantado. Quando lhe perguntarem por que você está gemendo, lembra, era um outro ato simbólico que Ezequiel tinha que cumprir. Ele mandava Ezequiel executar aquilo em praça pública para as pessoas perguntarem para daí ele explicar. Então, estou gemendo por causa da notícia que recebi. Quando ela se realizar, até mesmo o coração mais valente se derreterá de medo, toda a força desaparecerá, todo espírito se angustiará, os joelhos fortes se tornarão frouxos como água, porque, diz o Senhor soberano, está vindo, está a caminho. Filho do homem, transmita ao povo essa mensagem. É uma espada que está sendo afiada e polida. Era a espada de Nabucodonosor, que estava vindo. Então, havia um gemido, havia uma preocupação, havia uma expectativa muito grande com o que haveria de se manifestar ali. Capítulo 22 explica-se um pouco melhor. E nessa explicação, eu vejo algo muito semelhante ao que aconteceu nos dias de Noé. O povo vivia sem pé nem cabeça. Todo mundo era mau, cada um fazia o que tinha vontade de fazer. O pecado estava lá no topo, assim, transbordando. E é o que acontecia aqui. O povo de Israel, olha o que Deus diz, você despreza minhas coisas santas, você despreza e profana os meus sábados. As pessoas, elas acusam aos outros falsamente, condenam as pessoas à morte. No seu meio tem idólatras, gente que faz coisas obscenas, homens que têm relações sexuais com a esposa do pai, homens que violentam, né, as mulheres, homens que cometem adultério com a esposa do vizinho, contaminam a nora, que violenta a própria irmã, tem assassinos de aluguel por toda parte, agiotas que cobram juros abusivos, sujeitos que praticam extorsão, não se lembram mais de mim. Agora, porém, bato as mãos com indignação por causa do ganho desonesto e por causa do derramamento de sangue que tem no meio de vocês. Violência e desonestidade. Corrupção e violência. A gente já viu isso nos outros profetas. A gente viu esse problema de Nínive. A gente viu que isso é o tipo de problema que continua por aí. Continua. Todos esses pecados aí, todos eles continuam borbulhando e chegando à presença de Deus. Espera para ver a consequência. Filho do homem, havia duas irmãs, filhas da mesma mãe, diz o capítulo 23. Aqui eu vou resumir, né? Você lê todo falando sobre isso. Uma chamava Olá e a outra chamava Olibá. Elas se tornaram prostitutas no Egito. Quando desde meninas deixava que homens tocassem seus seios, eu me casei com elas, elas me deram filhos e filhas, e eu estou falando de Samaria e Jerusalém, Reino do Norte e Reino do Sul. O problema é o seguinte, lembra que agora Israel está numa época onde não existe mais o Reino do Norte, né? Ele está falando para o Reino do Sul. Então ele está dizendo que, embora Olibá tenha visto o que aconteceu à sua irmã, Olá, ela seguiu pelo mesmo caminho. O que está dizendo é, embora Judá, você viu tudo que aconteceu com Israel, o Reino do Norte, você está seguindo o mesmo caminho. Na verdade, você está sendo pior, você está sendo mais depravada. Se entregou ao desejo da prostituição. Então, levou a prostituição ainda mais longe e se apaixonou, não por pessoas, mas por figuras pintadas numa parede. Figuras de oficiais babilônios, com uniformes vermelhos chamativos. O pecado de Judá era tão forte, era como se fosse uma prostituição
pornográfica, sem ninguém. A pessoa sozinha se prostituía, com base em imagens, em revistas, em sites. É isso. Claro que aqui Deus está falando, de modo geral, a prostituição é muito maior do que o pecado lascivo em si. Mas o que eu quero dizer é que Judá tinha exemplo a seguir. Tinha visto, ou a não seguir, no caso aqui. Ela tinha visto o que aconteceu com Israel e por que aconteceu. E mesmo assim ela seguiu esse caminho. Então isso é um problema. Ezequiel 24. Filho do homem, com um só golpe. Deixa eu botar aqui de novo os slides, que tem hora que eu esqueço e deixo vocês sem os slides. Filho do homem, com um só golpe, eu tirarei de você o seu tesouro mais precioso, a delícia dos seus olhos. Aqui Deus está falando da esposa de Ezequiel. Contudo, ela vai morrer, e ela vai morrer no mesmo dia, 14 de agosto, fatídico de 586 a.C. No dia que a esposa morre, o templo é destruído. Pensa a situação do sacerdote Ezequiel. Contudo, disse o Senhor para ele, você não deve mostrar tristeza alguma com a morte dela, não chore, não derrame lágrimas, sofra em silêncio, não lamente junto ao túmulo, não descubra a cabeça, nem tire a sandália, não siga nenhum ritual de luto, nem consolo lá dos seus amigos, comida, aquela história toda. E aí agora Ezequiel volta e fala, olha, pela manhã eu anunciei essa mensagem ao povo e à tarde a minha esposa morreu. No dia seguinte, ele fez tudo que havia sido ordenado. Ezequiel lhe serve de exemplo. Farão exatamente o que ele faz. E quando esse dia chegar, saberão que eu sou o Senhor. Ou seja, não fiquem tristes pela esposa morta, o templo em Jerusalém. A Jerusalém é como a delícia dos olhos de vocês. Não fiquem tristes, porque sou eu que estou matando. É isso que Deus está dizendo. Filho do homem, no dia que eu tirar deles a sua fortaleza, a sua alegria, a sua glória, o desejo do seu coração, o seu tesouro mais precioso, também tirarei seus filhos e filhas. Qual era o tesouro de Israel? Qual era o tesouro? A alegria do Senhor tem que ser a nossa força. O nosso tesouro é o próprio Senhor. Jesus chegou a dizer aos discípulos que se a sua mãe, se o seu cônjuge, seu filho, sua filha, estiverem à frente de mim, no coração de vocês, vocês não podem ser meus seguidores. Vocês têm que amar ao Senhor mais do que amam qualquer delícia dos olhos de vocês. Mais do que o cônjuge, mais do que o filho, mais do que a mãe, mais do que a igreja, mais do que o ministério, mais do que o emprego, mais do que qualquer outra coisa que você tem, sua casa linda, maravilhosa que Deus te deu. Não importa. E ele falou isso para Ezequiel. Mensagem tremenda aqui. Onde está a delícia dos seus olhos? Onde está o seu tesouro? Ali estará seu coração. Ezequiel 33 ainda, eu dei um salto aqui, mas eu vou voltar no 25, é só porque eu acho que o 33 e o 34 se encaixam ainda com essa parte de condenação. É que o 24, ele rompe, é a hora que, literalmente, pega fogo em tudo, né? Mas antes, Deus fala algumas coisas que eu acho que são importantes. Uma delas é sobre os falsos profetas, né? Já tinha falado lá em algum capítulo atrás. Pessoas que fingem ser sinceras, na verdade, se aproximam, não é falso profeta aqui, desculpa. Aqui é o falso interlocutor do profeta. É o falso crente. É a pessoa que chega perto do profeta, acompanha, ela vai até o profeta, ela escuta a palavra, faz cara de que está entendendo, faz sorrisos, abraços, elogia, gosta, mas não executa, não cumpre. Fingem ser sinceras, mas não tem intenção alguma de pôr em prática a mensagem. O coração dessas pessoas só quer dinheiro. Elas só consideram a sua mensagem, profeta, a sua célula, um divertimento. Eles curtem a sua voz, gostam das músicas que você toca, gostam das suas palavras, mas elas não põem nada em prática.
Isso é uma coisa séria que o profeta fala aqui no capítulo 33. E no 34, sim, ele vai falar dos pastores que não são pastores. Que ao contrário daquele pastor que Jesus contou lá em Mateus 18, que vai atrás da ovelha desgarrada e é capaz de deixar os 99 esperando para ir lá buscar a 100ª, esses aqui deixam o rebanho passar fome, não cuida da fraca, não enfaixa que está ferida, não cura que está doente, não procura ninguém. É o terrível pastor. E aqui nós não estamos falando de pastor como título, como cargo, obviamente, nós estamos falando como pessoas que cuidam de pessoas. Quando Deus te dá alguém para cuidar, cuida mesmo. Não finge, não. Vai atrás. Briga por ela. Cura a ferida dela. É isso. Jesus falou para Pedro, né? Pedro, tu me amas? Cuida dos meus cordeirinhos. Cuida das minhas ovelhinhas. Lá no final de João. Aí sim, a gente tem agora uma mudança de foco, vamos dizer assim. Ele para de falar desse castigo, porque aí a gente tem o incêndio do templo, a destruição de Jerusalém, e ele agora tem que apontar o canhão para as nações que ficaram rindo à toa. E ele divide isso aqui em três partes. O capítulo 25, assim como o 35, ele vai falar contra Moabe, Amon, Edom, que hoje essas 3 regiões estão na Jordânia de hoje, e contra a Filístia, que hoje é a faixa de Gaza. Do 26 até o 28, ele vai falar contra a Fenícia, Tiro e Sidom, né? Tiro e Sidom são cidades, Fenícia é região, que hoje ali é a região do Líbano, mais ou menos. E vai gastar aí 3 capítulos, aliás, 4 capítulos falando do Egito. Só um resumo, tá? Essas regiões, ó, são bem vizinhas aqui, ó. Aqui está Jerusalém, tá? Aqui você tem, ó, onde hoje é a Jordânia, você tem Amon, do laranja, você tem no roxo Moabe, e você tem Edom, né, que é a terra de Esaú ali, a mesma que Obadias profetizou contra ela, aqui ao sul de Judá. Aqui no vermelhinho você tem a região dos filisteus, que hoje é a faixa de Gaza, mais ou menos. A faixa de Gaza termina um pouco antes. E lá em cima você tem depois a Fenícia, né, onde está Tiro e Sidom. E são todas mensagens mais ou menos nessa linha. Olha, vocês bateram palma, dançaram e pularam exultantes quando meu povo foi destruído? Aguarde. Sua hora está chegando também. Vocês vão saber que eu sou o Senhor. A mensagem do Senhor não era exclusiva para Israel, nunca. Ela sempre transbordava para os povos em redor. Depois tem um texto, cara, um texto fenomenal em Ezequiel 28. Do 12 ao 19, ele fala assim, você era o modelo da perfeição. Ele está falando para o rei de Tiro, ou para a potestade de Tiro, que muitos estudiosos relacionam como o próprio Lúcifer aqui. Assim como você pode emendar esse texto de Ezequiel 28 com Isaías 14, e você vai ter essa, 14, de 12 a 14, você vai ter essa visão muito louca. Não pode ser um ser humano normal. É claro que essa mensagem está sendo atribuída a uma potestade e não a um rei. Por quê? Olha só. Você era um modelo de perfeição, cheio de sabedoria e beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Suas roupas eram enfeitadas com pedras preciosas, né? Ouro puro. Você foi criado. Eu ungi como querubim guardião. Você tinha acesso ao Monte Santo de Deus, andava entre as pedras cintilantes, era irrepreensível, e em tudo que você fazia, desde o dia que foi criado, até que se achou maldade em você. Né? Seu coração se encheu de orgulho por causa da sua beleza. Você pecou. Então eu reduzi as cinzas no chão e você não mais existirá. Então é uma profecia das regiões celestiais, eu diria. No capítulo 29, até o 32, como eu disse, são mensagens muito semelhantes ao que está em Isaías 19, que vão falar da restauração do Egito. O Egito deixou de ser uma nação importante, uma dominadora, e Deus profetizou que ela nunca mais seria uma nação importante. Um império passou a ser um reino sem importância, e de fato assim é até hoje. E depois, do capítulo 36 até o 48, você tem a parte da restauração. Então, são textos lindos, maravilhosos. Por exemplo, em linha com o Salmo 51, a gente tem Ezequiel 36, onde a partir do verso 25 fala: então aspergirei sobre vocês água pura e ficarão limpas.
eu os purificarei de sua impureza, de sua adoração a ídolos, e eu vou lhes dar um novo coração, vou colocar em vocês um novo espírito, de novo, vou remover o seu coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito para que sigam meus decretos, tenham cuidado de obedecer aos meus estatutos, vocês habitarão em Israel, e vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Uma promessa linda aqui. Cabe 2 horas falando só sobre esse texto. Claro que eu não vou gastar. O 37 é tão tremendo que eu gastei 2 slides ao invés de 1. Na primeira parte, aquele texto sobre o vale de ossos secos, tão conhecido, né? Mostrando que Deus pode colocar vida em um monte de osso seco. A ressurreição da carne, a ressurreição dos ossos, a ressurreição da vida. Filho do homem, um osso pode voltar a viver? E aí Ezequiel responde, o Senhor que sabe, o Senhor é soberano. E Deus diz para ele, profetiza, diga, ossos secos ouçam a palavra do Senhor, e eu trarei vocês de volta à vida. Não há mensagem de esperança tremenda quanto essa. Deus pode colocar vida até em um monte de ossos secos. É preciso acreditar, sempre. Deus pode tudo, Ele é o Senhor soberano. Ainda no capítulo 37, Deus relata algo muito parecido, que está lá no finalzinho da Bíblia, do Apocalipse. Meu servo Davi será rei. É claro que ele não está falando de Davi. Davi já tinha morrido há muito tempo. Ezequiel estava falando do Cristo. E eles terão um só pastor, seguirão meus estatutos, terão cuidado de guardar meus decretos, viverão na terra que dei a meu servo Jacó, a terra onde os antepassados de vocês viveram. Ele, seus filhos, seus netos virão ali para sempre, geração em geração, e meu servo Davi será seu príncipe para sempre. Farei com eles uma aliança de paz, aliança permanente. Eu lhes darei sua terra, os multiplicarei e estabelecerei meu templo no meio deles para sempre. Eu habitarei no meio deles, serei seu Deus, eles serão seu povo. Olha de novo a preocupação de Ezequiel com o templo. Mas ali ele fala que o templo, ele entende que não é mais aquele templo. É um templo que vai estar no meio do povo. E quando você vai ler Apocalipse, o profeta João vira e fala assim, cara, não tinha templo na cidade. Não tinha, porque o próprio Deus estava com eles, né? Então Ezequiel começa a ver isso. No capítulo 38, pois em meu zelo e minha ira ardente sacudirei a terra. E aqui, essa questão de chuvas torrenciais, granizo, fogo, enxofre, todos os castigos que lá nas trombetas, que vão sendo tocadas no Apocalipse, da mesma forma vão sendo derramadas ali, naquele período. Isso tudo faz parte dessa restauração. O fim dessa terra, o início da nova terra. O fim desse céu, o início do novo céu. Novos tempos. Capítulo 39. As nações saberão por que Israel foi enviado para o exílio. Foi como castigo por causa do pecado. Mas eu acabarei com o exílio do meu povo, terei compaixão deles, eles viverão em segurança. Eles assumirão responsabilidade por sua vergonha e infidelidade no passado. Mostrarei a minha santidade no meio deles. Porque eu sou o Senhor, seu Deus. Não deixarei nenhum deles para trás e nunca mais me afastarei deles, pois derramarei o meu espírito sobre o povo de Israel. É a mesma mensagem que Jeremias, que Joel haviam trazido e que se cumpriu em Atos, a respeito do derramamento do espírito nesse novo tempo. O fim do exílio é um novo tempo, a vinda do Espírito Santo, a vinda do Cristo. É tudo isso aí que Ezequiel está falando. Olha como é completa essa profecia. No capítulo 40, filho do homem, observe, ouça, preste atenção. Você foi trazido aqui para que eu lhe mostre várias coisas. Depois você voltará ao povo de Israel e contará tudo o que vê. Quando Deus dá uma visão para um profeta, ele não está dando a visão só para o profeta, ele está dando a ele a responsabilidade de compartilhar a mensagem de modo fidedigno. Assim como Paulo falou para Timóteo. Timóteo, capítulo 2, verso 2. Timóteo, selecione homens fiéis que sejam capazes de transmitir essa mensagem da mesma forma como você recebeu. É assim que a gente tem que viver também essa profecia, transmitindo para pessoas que são capazes de retransmitir a outras. O evangelho chegou até nós por causa disso. Né?
Olha essa mensagem, quanto tempo veio? Um transmite para o outro, transmite para o outro, transmite para o outro, transmite para o outro, e assim vem. No 41, ele vai dar as medidas do templo. Aqui eu queria só fazer um paralelo entre o templo que Ezequiel viu, esse capítulo inteiro sobre o templo dando medidas, e o templo de Salomão. O templo de Ezequiel nunca foi construído, na verdade. Particularmente, eu acho que o templo de Ezequiel é o que vai ser construído a qualquer momento. E é necessário que seja construído, porque isso tem uma relação direta com o anticristo. Porque lá em Apocalipse, depois você assiste as palestras aí do pastor Samir, tem várias no YouTube, tem muita coisa boa, tem palestras do Luiz Saião também muito boas sobre o tema, e pelo menos esses dois que eu uso muito como referência para questões apocalípticas, eles falam muito claramente sobre a construção do templo. E esse templo que Ezequiel vê é um templo muito mais simples do que o templo de Salomão. Se você pegar esse versículo 41:4 e comparar com 1 Reis 6:20, você vai ver que até as medidas do templo são iguais, no caso do Santíssimo Lugar, do Santo dos Santos, aliás, lugar santíssimo. Só que lá em Salomão era coberto de ouro. Aqui em Ezequiel não tem a preocupação do ouro, por isso pode ser construída de forma muito mais rápida. É muito fácil. Qualquer obra de engenharia rápida é capaz de construir esse templo. Muito mais sim. Não leva um ano de jeito nenhum. Rapidinho, puf, constrói. E Ezequiel vai falar muito sobre esse templo. Lembra que ele está ligado demais ao templo. Ele sabe da importância do templo. E ele tem uma visão do templo. Mas é um templo parecido com o de Salomão, mas sem luxo. Um templo sem ouro. Um templo sem cores, sem muito detalhe. Como era o de Salomão, todo detalhado. Depois, no capítulo 42... tem uma mensagem que eu gosto dela. Ela fala assim, quando os sacerdotes saírem do santuário, eles não podem ir diretamente para o pátio externo. Primeiro, eles têm que trocar de roupa. As roupas que eles usaram enquanto serviam no templo, elas são santas. Eles não devem usá-las para ir lá no povo. Eles têm que vestir outras roupas antes de entrar nas dependências que são abertas para o povo. Quando a gente está nessa quarentena, a gente entra em casa, pelo menos aqui em casa, a gente tira a roupa toda que a gente estava na rua e vou correr pelado até o banheiro, tomar banho, com a confusão toda, e põe outra roupa, porque a roupa que está lá fora está suja. Aqui é o contrário, não é para tirar a roupa suja, é para tirar a roupa limpa, a roupa de santidade. Mas o sacerdote deixa de ser santo? Não. Ele deixa de transparecer algo que seja inalcançável pelo povo, pelas pessoas que estão lá fora. Aos Coríntios, Paulo chega a dizer, eu me fiz pobre com os pobres, me fiz simples com os simples, me fiz tolo com os tolos, a fim de ganhar todos. Eu não fico com aparência de santidade. Você não tem que ter cara de profeta, você não tem que ter cabelo de pastor, você não tem que ter, usar terno e gravata para se diferenciar das pessoas. Não é isso que diferencia. Pelo contrário, quanto mais parecido com as outras pessoas você for, melhor no que diz respeito à sua aparência, à sua roupa. Você tem que ser simples. Agora, na presença de Deus, você tem que estar de roupa branca, vestes brancas, lavadas. Espiritualmente eu estou falando, obviamente. Né? Mas você vai vestir a roupa de santidade, não é perto das pessoas, mas é perto de Deus. É isso que Ezequiel fala para mim. Eu gosto dessa mensagem. No capítulo 43, está chegando no final, tá? A glória do Deus de Israel, deixa eu colocar de novo aqui o slide. Tá? A glória do Deus de Israel surge, e Deus agora, e o profeta agora não só vê a glória, mas ele ouve o som. Isso é muito louco. Isso acontece em Apocalipse, isso acontece em Atos 2. Deus se revela não só na visão, mas também no som. Um som que era como um rugido de águas revoltas. Né? Eu ouvi a sua voz lá em Apocalipse, era como o som de muitas águas. Né? Em Atos 2, é um vento impetuoso, que foi um som que foi ouvido onde os discípulos estavam reunidos. E diante dessa glória, o profeta se prostra, e ele vê a glória do Senhor entrando no templo novamente. O problema, né, ele é resolvido, ele está dizendo, a glória do Senhor sai, mas ela volta. Por quê? Porque Deus não nos deixa sós. Este é o lugar do meu trono.
lugar onde eu descanso os meus pés, habitarei aqui para sempre no meio do povo de Israel. Nunca mais profanarão no Monte Santo. Nunca mais adorarão outros deuses, cometendo adultério contra mim. Então, Deus dá essa mensagem também maravilhosa aqui. No 44, ele fala do estrangeiro. Nenhum estrangeiro, mesmo aqueles que vivem no meio do povo de Israel, entrará em meu santuário se não tiver sido circuncidado de corpo e coração. Aqui é aquela questão seguinte. Paulo chega a falar lá em Romanos que o verdadeiro circunciso não é aquele circunciso no seu corpo, é o que é circunciso de coração. Está falando, então, essa palavra é para nós. A gente vai a Deus do jeito que a gente está, Ele nos recebe. Mas quando a gente chega na presença de Deus, a gente tem que se transformar. A gente tem que circuncidar o nosso coração. A gente tem que mudar de atitude, a gente tem que mudar de vida. Deus não quer que a gente continue do mesmo jeito. Entendem o que eu estou falando? Não é uma questão assim, tá bom, Deus aceita a gente do jeito que é. Não é disso que se trata. No capítulo 45, a gente tem o profeta falando aqui sobre, deixa eu colocar de volta, sobre os príncipes, né, que estavam cometendo violência e oprimindo o povo. E ele manda os líderes, então, fazer o que é justo e certo e parar de expulsar as pessoas da casa delas. Lembrei de Acabe, né, na questão da vinha de Nabote, quando a gente lê lá em Reis essa questão. E fala sobre usar somente pesos, medidas e balanças honestos para secos e líquidos, né? Cuidado com o que você vai comprar aí nas licitações públicas, o preço que você vai pagar, diria o Senhor hoje. Então, Deus sempre usa os profetas para falar para os líderes da nação. Até João Batista, desde Elias até João Batista, a mensagem vai para o líder da nação, mesmo que seja um romano, mesmo que seja um rei colocado por outro governo. Não importa, Deus se preocupa, sim, com a justiça da nação. No capítulo 46, a gente tem uma relação muito forte também, de novo, com a questão do sacrifício, né? Como em Levíticos, né? Lembrando que o Ezequiel era sacerdote. E ele diz assim, a cada manhã vocês vão oferecer um cordeiro de um ano sem defeito como holocausto ao Senhor. Junto com ele, uma oferta de cereal, com a sexta parte de um cesto de farinha. Estava lendo Levítico para ele aqui. O terço de jarros de azeite, farinha de melhor qualidade. Isso é um decreto permanente. Não, mas já acabou. Peraí, Deus está falando que é permanente. Sacrifício diário a cada manhã, sem falta. Mas Deus está falando, então, de sacrifício? De novo? Mas o que isso tem a ver para nós no Novo Testamento? Meu querido, lê aí Hebreus, capítulo 13, verso 15 e 16. Ele explica para nós o que é isso. O autor aos Hebreus, ele fala o seguinte, portanto, oferecemos sempre por ele a Deus sacrifícios de louvor. Isso é fruto dos lábios que confessam o seu nome. E no verso 16 diz, e não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Então, a questão do sacrifício, fala assim, não, acabou, não tem mais sacrifício. Muda. Mas a mensagem é permanente. A questão continua aí. Todos os dias de manhã Deus quer seu sacrifício de louvor. Por que sacrifício de louvor? Porque mesmo que não estiver tudo bem, você tem que louvar. Faz o sacrifício de louvar. Simples assim. 47. Esse é um outro texto famosíssimo, muito lindo, que eu lembro do Salmo 1. Bem-aventurado, né? Aquele que serve ao Senhor, que anda nos seus caminhos, serão como árvores plantadas junto a ribeiros. Né? Assim ele diz aqui, que em ambas as margens do rio, o rio que saía do trono de Deus, vão crescer árvores frutíferas de toda espécie. Lembrado do Éden até. As folhas dessa árvore nunca secarão nem cairão. Igualzinho Salmo 1. Sempre haverá frutos em seu ramo. Produzirão uma nova colheita cada mês. Todo mês, gente. Imagina uma colheita por mês. Isso é loucura. Eu não entendo de agricultura, não, mas eu sei que isso é loucura. Produzirão uma nova colheita cada mês, pois serão regadas pela água do rio que nasce do templo. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio. E, finalmente, no capítulo 48, a cidade é quadradinha. Terá 2.250 metros de cada lado. A cidade que Ezequiel tem a visão. Assim como João viu lá no Apocalipse 21. Cara, é copo-cola.
Copia-cola. Claro que as palavras, a linguagem, às vezes muda algumas coisas. Mas até a metragem, só que em Apocalipse é quilômetros, e aqui era metros a medida. É claro que um é 2.200, outro é 2.250, mas quando você joga em côvados a medida, e não em metros, dá a mesma coisa. É isso que eu estou querendo dizer. A cidade é quadradinha, tem 2.250 metros, no caso de Apocalipse, quilômetros de cada lado, norte, sul, leste, oeste. E esses são os territórios que serão distribuídos a cada tribo. Lembra que lá em Apocalipse teve a contagem das tribos? Lá em Apocalipse está escrito que as portas da cidade, de cada lado, tem 3 portas, cada porta recebe o nome de uma tribo, dão as 12 tribos, né? Igualzinho está aqui o nome das portas. E o nome da cidade, qual é? O Senhor está ali. É um novo nome de Jerusalém. A cidade que nós vamos viver, a cidade que Ezequiel viu lá atrás, é essa cidade onde o Senhor está. Presença do Senhor. O Senhor está ali, ou o Senhor está aqui, dependendo da versão que você pegar. Então é muito, muito completo, muito tremendo, muito boa essa mensagem de Ezequiel. Encerrando, eu diria para vocês o seguinte, peço a vocês, nós temos só 10 minutinhos aqui para encerrar, então eu peço que você, como atividade de hoje, você envie para mim, não o que você entendeu, como você fez em Jeremias, mas o que você não entendeu. Mas eu entendi tudo. Então, você vai mandar uma dúvida de crescimento, uma coisa além. Olha, e tal parte? O que quer dizer? E, não sei, e manda do jeito que você quiser. Pode ser foto do caderno, pode ser uma anotação, pode ser um digitado no próprio Zap, pode ser um áudio, pode ser um vídeo, pode ser do jeito que você quiser. Manda a dúvida como atividade, tá? Que eu acho que vai ser legal aí para você exercitar mais um pouquinho. Mais importante do que as respostas que você dá é a pergunta que você faz. Você vai desenvolver-se como um bom conhecedor da palavra de Deus, um bom líder, quando você conseguir fazer melhores perguntas. Porque respostas, você vai me perguntar, talvez eu não tenha resposta, tem um monte de coisa que eu não sei a resposta. E provavelmente tem um monte de coisa que ninguém sabe a resposta. Mas pelo menos a gente consegue ir guiando as perguntas, a gente se aproximando das respostas, muitas vezes. É assim que a gente deve crescer, né? Com perguntas. Tem coisa que a gente não entende, é igual eu falei. Você vai explicar para alguém aquela visão dos 4 querubins, com 4 rostos cada um, com olho na asa, olho no corpo, olho nas costas, olho na mão, e que tem aquelas rodas que se intercortam e giram para tudo quanto é lado. Como é que explica aquilo? É a glória de Deus, é inexplicável. Eu, pelo menos, entendo assim. Se alguém conseguir me explicar, tal, a gente vai aproximando. Mas são muitas questões que Ezequiel traz. Ezequiel é um grande profeta. É um cara que muito culto, extremamente culto, muito inteligente, muito capacitado. Estava pronto para assumir seu lugar como talvez um dos principais, se não o principal sacerdote em Jerusalém, quando aconteceu o que aconteceu. Mas ele não fugiu da raia. Ele assumiu a sua função, só que com uma conotação diferente, como profeta e não só como sacerdote. Beleza? Tem 10 minutinhos aí para quem quiser comentar um pouco, Bob e qualquer um de vocês aí quiser fazer alguma questão a mais, algum ponto, quiser esclarecer, algum comentário, fique à vontade, por favor. Liga o microfone, Bob, você está falando aí no mudo. Você está com o microfone mutado, Bob. Você tem que ligar o microfone, rapaz. Agora eu consegui, vamos ver. Está me ouvindo aí agora? Tem um texto aqui, gente, que está no capítulo 45, tá? Que eu ia deixar para o pessoal fazer um comentário. É um texto interessantíssimo que fala a respeito de liberdade, está falando a respeito de nação, tá? Está falando a respeito dos deveres dos magistrados. Eu costumo dizer que Deus ouve orações inteligentes, tá? Oração inteligente ele ouve. Oração em concordância com o caráter dele. Olha que texto que está aqui. Capítulo 45, 9. Assim diz o Senhor Deus de Israel:
Basta, ó príncipes de Israel, afastai a violência e a opressão e praticai juízo e justiça. Tirai as vossas desapropriações do meu povo, diz o Senhor Deus. Tá? Todos nós estamos vivendo uma convulsão, eu acho, no nosso país. Tá? É uma convulsão, porque os alicerces da injustiça estão sendo mexidos. E isso nós temos que dar uma olhada e olhar de cima o que está acontecendo. Tá? Na verdade, Deus está ouvindo o clamor da injustiça. Ele está ouvindo o clamor dos oprimidos, o clamor dos órfãos, das viúvas. Ele está ouvindo o clamor dos filhos sem pais. Tá? E ele está mexendo com a nação. Então, eu sei que todos nós aí estamos passando por uma pandemia, uma situação de conflito, né, de confusão mesmo. Né? E olhando a história de Israel, eu fico maravilhado de ver como é que Deus age e como é que a graça dele se manifesta através de juízo. O juízo é uma manifestação da graça divina para a correção dos povos. Tá? Então, eu queria deixar esse desafio aí. Quem sabe a gente ouve comentários a respeito desse verso aqui, porque eu acho que ele tem tudo a ver com o que a gente está vivendo. Tudo. Tá? Então, eu queria sugerir, Túlio, como para casa, para a nossa turma, só escrever algumas linhas a respeito desse verso, linkando o que está acontecendo com esse verso. Porque, na verdade, a história do povo de Israel é a história dos povos das nações, e também é a história individual nossa. É uma coisa impressionante a gente extrair isso das Escrituras. A rebelião do povo de Israel não é diferente da minha rebelião. As consequências que eu sofri pela minha desobediência não são diferentes das descritas nas Escrituras. Tá? Então, eu queria deixar isso aí, só para a gente fechar a aula aí, como um desafio. Beleza? Repete o versículo, por favor, Bob. Capítulo 45, verso 9. Tá? Pode fazer o 10 também, tá? 9 e 10. Tá, então, para deixar claro aí, você pode mandar para mim a dúvida que você teve sobre a aula e mais o comentário sobre 45:9 de Ezequiel, ou as duas coisas, ou uma das duas coisas, fica à vontade, tá bom? Acho que é um bom exercício para hoje. Mas alguém quer dizer mais alguma coisa? Então, tá bom. Encerramos por aqui. Domingo que vem a gente tem Ageu, Zacarias e Malaquias, é a nossa última aula dessa fase. Depois a gente vai entrar numa nova fase. Não sei ainda como vai ser exatamente, se vai ter alguma aula presencial, se não vai, mas não vamos falar sobre isso domingo que vem. Porque provavelmente, se mantiver no online, deve ser no horário alternativo e não no domingo de manhã. Então, a gente conversa sobre isso domingo que vem. Combinado? Obrigado, então. Boa semana para todos. Deus abençoe. Beleza. Boa semana aí, gente. Um abraço.